Aleluia. Meus queridos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bom, nós estamos aqui nesta noite, né? Para adorar o nome do Senhor, cultuar o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, livro de João, Evangelho de João, capítulo 11, um texto bastante conhecido. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, poder estar aqui mais uma vez, para compartilhar um pouco da sua palavra. Agradecer ao nosso pastor em nome dos vice, que Deus possa abençoar o nosso pastor. O Tiago está aqui, mas a família, Deus possa abençoar. Leva nosso abraço para o pastor. O pastor viajou, me deixou uma missão muito difícil, viu? Pensei que ele já estava viajando, ele ainda deixou a mensagem ainda, prega para mim, né? Eu falei, rapaz, ainda brinquei com a minha esposa. Falei para ela, quem vai pregar é você. Ele mandou, foi para você, né? Não foi para mim. Mas graças a Deus por estar aqui, né? Não é fácil substituir o nosso pastor. Ele mesmo fala que não é pregador, imagina eu, né? Não chego nem aos pés. Obrigado, meu querido. Mas nós estamos aqui nesta noite para compartilhar da palavra de Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 11, e versículo 3, diz assim: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Podeis assentar, meu querido? Em nome de Jesus. Esse texto é um texto bastante conhecido, todos conhecem a história de Lázaro. Texto bastante conhecido, muitas pregações em cima desse texto de Lázaro, eu mesmo já preguei. Mas a Bíblia, o pastor Adilson, ela é tão inovadora, não precisa ninguém inovar a Bíblia, né? Cada dia que lê, você vai aprendendo coisas novas. E as pessoas vêm querer inovar a Bíblia não precisa. Ela por si mesma se renova a cada dia. E cada dia que nós lemos ou meditamos, é um versículo, um texto, Jesus fala coisas novas com a gente, conosco. E esse texto, meu querido, ele nos traz grandes lições. Mas eu quero falar apenas de 4 lições que esse texto ele traz para nós nessa noite. Primeiro, quem era Lázaro? Quem era Lázaro? Lázaro era um amigo de Jesus. Só que Lázaro não era simplesmente um amigo. Lázaro era o amigo. Lázaro não era aquele que simplesmente dizia que era amigo de Jesus e de repente saía, pastor Adilson. Lázaro era o amigo. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos observar isso, que Lázaro não era simplesmente um amigo de Jesus. Porque a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer, por 3 vezes Jesus dizia que amava Lázaro. Por 3 vezes, um texto tão pequeno, a Bíblia vai apresentar que Jesus amava Lázaro. Os próprios judeus, quando Jesus chega lá no sepulcro, eles vão dizer o quanto ele amava Lázaro. Mas não é só isso. O texto também vai dizer que Jesus chorou quando chegou ali no sepulcro onde sepultaram Lázaro. E quando nós olhamos essa expressão, Jesus chorou, nós notamos que a Bíblia, ela vai dizer aproximadamente três momentos que Jesus chorou, para você ver o quanto que Jesus amava Lázaro.
Jesus chorou quando olhou para Jerusalém e viu que Jerusalém rejeitou a palavra da salvação e que após ia ser levada cativa, ia ser destruída. Jesus chorou ali. Jesus chorou também no Getsêmani. A epístola aos Hebreus vai dizer que foi com forte súplica, lágrimas e clamor que ele orou, aquele que podia livrar da morte. E a Bíblia vai dizer que Jesus chorou aqui também, quando ele chegou lá no sepulcro. Então nós vemos que Lázaro não era qualquer pessoa para Jesus, era um amigo, ao ponto de Jesus chorar pela sua morte. Agora, pastor Adilson, o que me chama a atenção é porque a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, e quando as irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus, ela diz: olha, diz ao mestre que está enfermo aquele a quem tu amas. O pastor já falou aqui várias vezes, o pastor Adilson e grandes homens de Deus já falaram sobre isso, que hoje, pastor Adilson, estão se pregando um evangelho que o crente não pode sofrer. Hoje estão se pregando um evangelho que se você adoecer, Jesus não te ama. Se o pneu do carro furar na rua, opa, tem alguma coisa errada. Jesus não está com você. O evangelho que estão pregando hoje é esse. Infelizmente, onde aquele que serve a Deus não pode sofrer. Mas a Bíblia diz que Lázaro adoeceu. E não só adoeceu, ele morreu. E não só morreu, foi enterrado. Quem era Lázaro? Amigo de Jesus. O que eu quero dizer com isso? A primeira lição que eu aprendo aqui, que por Jesus nos amar, não impede de nós sofrer circunstância na vida. Porque a própria Bíblia vai dizer que nesse mundo nós teremos aflições. Nós passaríamos. Isaías vai dizer isso: se passares pelas águas, eu sou contigo, pelo fogo eu sou contigo. Mas nós vamos passar. Isso não impede. Jesus dizer que te ama não impede de você ter aquela vida de flores. Todo dia milagre, milagre, não. Para viver o milagre tem que passar por alguma dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias, rapaz, a máquina lá de casa queimou. Até comentei com o pastor Adilson. O micro-ondas queimou. Fui trancar a porta, a fechadura estragou. Aí a minha esposa lá no serviço, né, mulher não conversa muito, mulher só fala. Foi comentar com a colega dela. Ela disse: olha, eu já ouvi isso, quando acontece isso, alguma coisa está errada. E aí eu cheguei do serviço, a minha esposa falou. Eu fui comentar isso e falaram que tem alguma coisa errada. Eu falei: rapaz, não é mesmo, rapaz? Eu poderia, pastor Manuel, acreditar nessa palavra. Mas olha o que o salmista diz no Salmo 22. Coloca aí, Salmo 22. Salmo 22. Deixa eu ver se é Salmo 22. Salmo 22, coloca aí para mim. Salmo 22. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu procurar aqui rapidinho, por causa do tempo. Olha o que o salmista vai dizer aqui no Salmo 22. Cadê? Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Quem era Davi? O escolhido de Deus. Aquele a quem ele disse a Samuel: vai lá na casa de Jessé, porque lá tem um que eu escolhi. Às vezes vai ter momento na vida que você vai se sentir desamparado. Mas isso não significa que Jesus te abandonou. Não significa que Jesus não te ama ou que você está em pecado.
Porque se você disser isso para mim, eu digo que você está mentindo. Porque Mateus capítulo, deixa eu ver aqui. Está aqui. Mateus capítulo 27, 46. Coloca aí, 27, 46. Mateus 27, 46. Diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactânia. Isto é, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Perceba que Jesus repete as palavras de Davi, quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Isso não significa que Jesus estava sozinho, porque o terceiro dia ele ressuscita. Então pega isso para você nesta noite. O amor de Deus não impossibilita de nós passar circunstância na vida. Nós vamos passar, nós vamos enfrentar, nós vamos adoecer, enfermidade vai bater na nossa porta. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Ele está chegando aí. Ele está chegando aí. Você pode até se sentir como Davi, como o próprio Cristo, desamparado. Mas você não está desamparado. Ele está vindo aí. E o texto continua, que quando Jesus chega, eu vou acelerar aqui. O texto continua, e quando Jesus chega, depois de 4 dias, as irmãs de Lázaro vão dizer: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Perceba que elas mandam chamar Jesus. Lázaro estava enfermo, mas a Bíblia vai dizer que Jesus passou 2 dias, quando chegou já era 4. Pronto. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O meu dia não é o dia de Deus. Deus não trabalha com o nosso relógio. E às vezes nós queremos as coisas muito rápido. A Bíblia diz, se eu não me engano, Isaías, a Bíblia diz que antes de nós orar, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Estando nós orando, Ele já respondeu. Mas isso é no mundo espiritual. No mundo físico nem sempre vai acontecer isso. Você pode orar hoje e daqui, antes de você acabar, Deus já ouviu sua oração. Mas vai ter momento que não vai acontecer isso, porque é no tempo dele. Perceba que quando Daniel se propôs a buscar a Deus, quando o anjo chega a Daniel, ele diz: olha, a partir do momento que você começou a orar, eu já vim, já trouxe a resposta. Só que houve uma batalha no mundo espiritual, e eu cheguei agora. Quantos dias? 21 dias. Perceba que a ordem saiu, mas para chegar até nós, às vezes vai demorar um pouquinho. Mas não se preocupe, porque Ele está vindo aí. Talvez o meu tempo é acelerado, mas Ele não trabalha no meu tempo. Ele trabalha no tempo dele. E o texto é tão magnífico, porque quando elas mandam a notícia para Jesus, Jesus não vai na hora. Mas se nós formos ler o texto, Jesus está sempre tocando no nome de Lázaro, onde ele está. Lê o texto, você vai ver Jesus falando: Lázaro dormiu, nosso amigo Lázaro. Ele não foi, mas ele sempre está falando de Lázaro. Quer dizer, você orou, talvez não chegou, mas ele não esqueceu da sua oração. Talvez não chegou naquele momento, mas ele não esqueceu de você.
No final do ano passado eu pedi a Deus uma bênção no serviço. E eu cheguei ao momento de dizer, pronto, tem alguma coisa errada, porque não chegou. E demorou alguns meses para chegar. E quando chegou eu nem esperava mais, porque nós somos assim. Mas eu lembrei que naquele dia eu tinha orado. Nós queremos as coisas muito rápido, meu querido. E no tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deixa eu correr. Terceira coisa que eu aprendo. Primeiro, o amor de Deus não impede de nós sofrer, passar circunstância na vida. Segundo, é no tempo dele e não no nosso. Terceira coisa que eu aprendo. Quando Jesus chega ao túmulo, pergunta onde foi, eles levam lá, Jesus. E Jesus disse, tirai a pedra. Tirai a pedra. Aí Marta vai dizer, Senhor, já são 4 dias, está cheiro ruim. Interessante que ela vai dizer isso porque a tradição diz que era 3 dias depois do sepultamento, alguém muito íntimo, parente, ia lá para dar os últimos reajustos, levar os aromas para o sepultamento definitivo. Jesus foi desse jeito. 3 dias chegaram lá, só que Jesus já estava em outro lugar. Só que Lázaro não estava, Lázaro estava no sepulcro. E por isso ela diz a Jesus, Senhor, cheira mal, quer dizer, hoje faz 4 dias, mas ontem foi 3, eu vim aqui. Não presta já, o corpo acabou. Quantas vezes as pessoas olham para você e dizem, isso aí acabou. Ah, pregava, não prega mais, acabou o ministério, acabou a unção, acabou a graça. Quantas vezes as pessoas têm olhado para você e dizem isso aí? O pastor ainda até disse, visita o fulano. E alguém diz, ah não pastor, aquele lá não tem mais jeito. Não, visita fulano, nunca mais veio na igreja. Não pastor, aquele acabou, não fala mais em língua, parou de cantar, parou de pregar, parou de visitar, parou de vir na igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está vindo aí. Porque você está desse jeito, eu não sei. Porque você está vivendo assim, eu não sei. Mas quando ele chegar, vai ser diferente. As pessoas até tentou te matar espiritualmente. Até te jogaram pedra. Você pode estar até desanimado, fraco na fé. Não fala mais em língua, não tem mais o dom de profecia, de revelação. Mas isso não impossibilita a manifestação da glória de Deus na sua vida. Quer ver? Quando as irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus, Jesus diz, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Quando Jesus chega lá, 4 dias depois, o corpo já não tinha mais nada. Mas os 4 dias, pastor Adilson, pastor Manel, pastor Jason, não impediu a manifestação da glória de Deus na vida de Lázaro. Eu não sei quanto tempo você está vivendo essa vida desanimada, triste, abatida. Eu não sei quanto tempo você está vivendo assim, mas o momento que você está vivendo não impede de Deus manifestar o seu poder na sua vida. A sua fraqueza, o seu desânimo não é maior do que o poder de Deus na sua vida. Entenda isso, meu querido. Entenda isso. Os 4 dias não prendeu, não isolou, não anulou a manifestação de Deus na vida de Lázaro. Aleluia. Aleluia.
Às vezes a pessoa afasta da igreja, pastor Zenilton, 1 ano. Aí alguém diz, ei, acabou. Deixa eu falar algo para você aqui. Jesus não morreu por nós por um período de tempo, um espaço de tempo. 1 ano, 2 anos, não. Jesus morreu por nós pela vida inteira, pela vida toda. Então, enquanto estiver respirando, ainda tem jeito. Enquanto ainda estiver respirando, ainda tem jeito. As pessoas podem olhar e dizer, não, isso aí acabou. Jesus disse, ainda não acabou. O diabo vem, pastor, mas o diabo vem e coloca um ponto final, acabou. Não foi mais para a igreja, não fala mais em língua, acabou, não profetiza, acabou. Chega na igreja, é como se estivesse chegando em qualquer outro lugar, acabou. Aí Jesus vem, pega a borracha, apaga, coloca uma vírgula e diz, a história ainda continua. A história ainda continua. Aleluia. 4 coisas que eu aprendo no texto para nós encerrar. Isso é magnífico. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Jesus disse, tirai a pedra. Senhor, ainda cheira mal. Tira a pedra. Quando eles tiram a pedra, Jesus diz assim, Lázaro, sai para fora. Mas agora é interessante, não sei se você já parou para pensar sobre isso, que Jesus poderia dizer, defunto, vem para fora. Morto, vem para fora. Mas Jesus não diz isso. Ele chama pelo nome. Primeiro, relacionamento, conhecia Lázaro. Mas não é só isso. É porque aonde Lázaro foi sepultado, provavelmente existia outros túmulos. Existia outros túmulos. Vamos comigo? Jesus chega lá, pastor Zenilton, diz assim, morto, vem para fora. Rapaz, o quanto de defunto que ia sair para fora. Ia fazer igual lá o vale de osso seco. Mas Jesus não falou isso. Jesus disse, Lázaro, quer dizer, eu vim aqui por causa de você. Os outros depois eu resolvo. Por causa de você. Você não entendeu? Na sua rua existe mais casa, existe ou não? Tem mais casa na sua rua? Tem. Mas Jesus foi na sua casa. O compromisso com Ele hoje foi lá na sua casa. Você não entendeu? Vou explicar de novo. Quando você nasceu, várias crianças nasceram no Brasil, no mundo. E talvez naquele hospital também. Algumas morreram. Mas Jesus foi lá naquele quarto onde a sua mãe deu a luz. E disse, eu vim aqui por causa dele. Eu vim aqui por causa dele. Os outros depois eu resolvo. Hoje é por causa dele. Você passou por lutas, dificuldade, pensou que ia morrer. Mas Jesus disse, não. Você pode chorar, pode se sentir desanimado, desamparado. As pessoas podem olhar e dizer, não, acabou. Mas eu vim por causa de você. Alabaxoramai cantoromachi. Alabaxo de cai de coxo de manahai. Foi por causa de você. Rapaz, eu estava pensando nesse texto, pastor Adilson. Falei, rapaz, tanto que esse texto é magnífico. Quando nós olhamos Jesus dizendo, Lázaro, vem para fora. O compromisso que Jesus teve de ir lá na minha rua, caçar a minha casa, a menor de todas, e eu ainda o menor de todos. E Jesus dizer, eu quero esse rapaz. Eu quero ele. Talvez você não pense no que você passou, como Jesus te chamou. Mas se você parar para pensar, quantos amigos de vocês viveram junto, conviveram junto? Eu pensava assim, eu falava, Jesus, a equipe de louvor pode vir. Eu falava, Jesus, e meus amigos? Depois, agora é você. Agora é só
com você. E é o que Ele está te dizendo nesta noite. Ele veio por causa de você. Na sua rua, no setor, na quadra que você mora, existe e tem mais pessoas. Mas Ele foi lá por causa de você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não quero passar do tempo. Pode louvar. Se você puder, louve o Senhor nesta noite. Ele está vindo aí. Mestre, eu preciso de um milagre. Aleluias. Transforma minha vida, o meu estado. Oh, glórias. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Depois de 4 dias ainda teve vida. Alaba, choramahai. Oh, depacoto manahai. The blade, the toast, the menei. Alaba, chodermanahai. The coach, the benei. The banahana manaco do coach. The be, the pay, the my, the post. Eu tô contigo, ramahai, the coach. The palahana manai. The canto coach. Eu te renovo, eu te restauro. The biniguei. The paco do coach, the pai. Baking de Kemanai, Ibainaco, não desista do processo, não desista do processo, não desista do processo. Oh Deus, oh Deus, Yalamai Choramanahai. Ele vai ressuscitar sonho nesta noite. Ele vai ressuscitar sonho nesta noite. Oh Deus. Alai, choramanahai. Transforma minha vida. Transforma, Jesus, vida nesta noite. Transforma, Jesus. Transforma, Jesus. Transforma, Jesus. Ressuscita sonho, Jesus. Ressuscita esperança, Jesus. Alamachodaramanahay. Decai, decoche, decai. Ribainda como niminihai. Ai, meu Deus. Ai, Sharamanahai. Depois de 4 dias, ainda tem vida. Ainda tem vida aí, Lucas. Ainda tem vida aí, Lucas. Deus não desistiu de você, Lucas. Deus não desiste de você, meu filho. Alamai Shodemanai. Oh Deus, remove, Senhor. Chama pelo nome, Jesus. Chama pelo nome, Jesus. Chama pelo nome, Jesus. Oh Deus. Oh Deus. Oh Senhor. Faz um milagre. Faz um milagre. É nesta hora. É nesta hora. Oh Deus. Oh Deus. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Oh Deus. Tu és o Filho de Deus e me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz e chamando pra viver uma história de poder. Chama pelo nome. Aleluias. Aleluias. Oh Deus. Ressuscita, Jesus. Transforma minha vida. Aleluias. Segura só um pouquinho. Oh Deus. Me toca nessa hora. Me chama Oh Deus. Oh Deus. Segura um pouquinho. Aleluias. Fecha os olhos.
Feche os olhos. Eu não sei como você entrou aqui, meu querido. Pode continuar, Alex. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como vocês obreiros entrou aqui. Eu não sei equipe de louvor como vocês chegaram aqui. Eu não sei jovem, adolescente, como vocês entraram neste lugar. Deus me trouxe aqui, não era para mim estar aqui. Quem era pregar era o nosso pastor. Eu falei para minha esposa, pastor Zenilton, antes de nós sair para a igreja, eu falei, daqui um dia eu vou pregar. Porque Deus já tinha falado comigo. Não era para mim estar aqui, mas Deus me deu essa palavra para falar com você. Dizendo, Ele está vindo aí ressuscitar sonhos, projeto. Aqueles que não falavam em línguas vão falar de novo. Aqueles que perderam a esperança vai ter esperança de novo. Aqueles que estão mortos espiritualmente vão reviver de novo. Alá, show de manai. Alá, baixou, obrigado equipe de louvor, obrigado. Alá, show de manai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesta noite. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, renova este crente nesta noite. Renova esse irmão, esse jovem, esse adolescente. Renova os obreiros deste lugar. Em nome de Jesus, sopra a tua unção, sopra a tua graça, derrama do seu poder. Renova, 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 renova. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Ainda de pé, pastor Adilson. Muito obrigado, meu querido, em nome de Jesus.